Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e tô chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a semana tá começando e a gente já inicia repercutindo a entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que falou sobre a situação das negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Vamos falar sobre a ótima vitória do Fluminense no clássico contra o Botafogo. Flusão está garantido nas semifinais do torneio e de quebra derrubou o treinador do Botafogo. Alberto Valentim foi demitido do cargo. Vamos falar também sobre mais uma vitória do Vasco e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, nesse sábado, dia 8 de fevereiro, a gente completou um ano da tragédia do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou 10 pessoas, 10 jovens que estavam no alojamento do clube, morreram naquele incêndio. A tragédia que marcou, o ano de 2019, maior tragédia da história do Flamengo e uma das maiores tragédias da história do futebol, Muitas vidas que se foram e meninos, crianças, todo mundo menor de idade. Foi realmente muito triste e a gente viu da parte da torcida do Flamengo uma homenagem muito bonita, como já vem acontecendo desde o episódio, A torcida do Flamengo mostrando uma sensibilidade, um respeito muito grande a esses meninos que se foram e as suas famílias, aqueles que perderam não os projetos de jogadores de futebol, mas o filho, o primo, o sobrinho, o neto. São vidas humanas que não têm preço. E essas famílias certamente se sentiram abraçadas, se sentiram contempladas e amenizadas na sua enorme dor, que só quem passa realmente sabe como é duro. E felizmente a torcida do Flamengo vem fazendo a sua parte de forma irretocável nesse aspecto. A diretoria, por outro lado, vem encontrando alguma dificuldade nesse tema que é muito sensível. Não é uma situação fácil. A gente precisa ter isso em mente. E o Flamengo, desde então, tem se mostrado totalmente interessado em resolver a situação. Mas de um ano para cá, a gente não conseguiu um desfecho positivo. A questão do incidente, da apuração dos fatos, cabe à Polícia Civil e ao Ministério Público. O Flamengo não tem absolutamente nada com isso. E as autoridades precisam investigar a responsabilidade desse fato. Quem é o responsável? Por que esse incêndio aconteceu? Porque uma coisa a gente sabe, o Ninho do Urubu não tinha autorização para funcionar como alojamento, pelo menos naquele lugar. Ele já havia sido multado uma série de vezes por vários órgãos de vigilância e nenhuma atitude foi tomada. O Flamengo, inclusive, está vendo aí agora, foi constituída uma CPI e acho que o presidente Rodolfo Landim errou ao não comparecer. Não interessa se a CPI foi feita por pessoas que querem aparecer, isso não vem ao caso. Se as autoridades convocam o Flamengo a comparecer para prestar esclarecimentos, o Flamengo precisa fazer isso. Tem que dar o exemplo, não tem jeito. E nesse caso, eu acho que é preciso um pouco mais de sensibilidade da parte dos dirigentes. Como a torcida demonstra, sensibilidade é um tema muito difícil, muito doído. O Flamengo nunca vai esquecer isso. A torcida não quer que isso seja esquecido, ninguém quer. E o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ao programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, no qual ele falou sobre essas questões. E uma das frases, uma das partes da entrevista que chamaram muita atenção, que o presidente diz que o Flamengo não pode atender qualquer pedido de indenização em termos de valores, valores absurdos que possam vir a ser pedidos. E aí ele tem 100% de razão. É claro que o Flamengo não pode ceder a pedidos absurdos, mas o Flamengo precisa encontrar soluções. Está demorando muito. E o Flamengo não pode tratar essa situação, e é claro que podem aparecer aproveitadores, a gente sabe que isso acontece, mesmo num momento de dor, mas o Flamengo não pode se portar nesse caso como uma simples empresa, como uma empresa qualquer. O Flamengo precisa ter sensibilidade,
O Flamengo precisa resolver isso o mais rápido possível. E é natural que passado um ano, completado um ano, a gente já sabia que isso seria pauta em todos os veículos de comunicação, porque é data cheia. É assim que funciona a imprensa. Quando se completa um período simbólico, é natural que os fatos venham à tona. Vão ser feitas reportagens também, se o Flamengo resolver amanhã, quando completar 2, quando completarem 5 anos, 10 anos, a imprensa vai trazer esse assunto de novo à tona. E tomara que muito antes disso, essa situação esteja resolvida, que o Flamengo possa seguir adiante com a sua história linda, maravilhosa e de produção e de criação de talentos. Esses meninos nunca serão esquecidos. O torcedor não permitirá, independente da postura da diretoria. Mas o presidente Rodolfo Landim não pode se omitir. É preciso prestar todo tipo de esclarecimento que for solicitado ao Flamengo. O Flamengo precisa demonstrar toda a boa vontade do mundo, a maior que for possível, nunca vai ser um exagero. E claro, não pode ceder a pedidos estapafúrdios, a loucuras, não é isso. Ninguém quer isso, mas o Flamengo precisa resolver essa situação. Dentro de campo está tudo muito bem resolvido, o Flamengo venceu mais uma vez, passou pelo Madureira, novamente com destaque para as atuações dos jogadores recém-contratados. Léo Pereira foi muito bem, Pedro foi muito bem, Michael foi muito bem, e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense nas semifinais da Taça Guanabara. O Fluminense venceu o Botafogo, talvez na sua melhor apresentação até aqui. Fez 3-0, dominando completamente o Botafogo. O Gatito fez várias boas defesas, poderia ter sido uma goleada dessas históricas, e jogando muito bem. O Fluminense, conforme pelo menos eu já previa, evoluiu muito com as entradas de Evanilson, Marcos Paulo e o próprio Caio Paulista, que hoje já jogou. O Wellington Silva reestreou pelo clube, entrou e marcou o gol dele. E o Nenê, galera, parece que o cara tem 20 e poucos anos, está jogando muito bem, meteu 2 golaços, o primeiro então, uma pintura, e é muito bom ver o Fluminense nesse caminho de crescimento. Tem muita coisa para evoluir, mas o Flu está num caminho muito bom. Acho que vai ser interessante esse confronto. Sem dúvida nenhuma, o jogo que vai marcar vai colocar frente a frente as duas melhores equipes da competição. É claro que o Flamengo é muito favorito, mas é clássico. E como o Fluminense se classificou como o primeiro do seu grupo e o Flamengo como o segundo do seu grupo, o Flu tem a vantagem do empate. Então, o Fluminense tem aí essa vantagem. Um empate num Fla-Flu de semifinal de Taça Guanabara é um resultado completamente normal, mesmo com a diferença técnica entre as duas equipes. Até porque o Flamengo trata o Carioca como uma espécie de pré-temporada, um laboratório para o ano, então, né, é normal que esse resultado aconteça. Vamos ver, vai ser quarta-feira, 8h30 da noite, um horário que não é muito comum e certamente a gente vai ter casa cheia. E aí, falando de casa cheia, a gente pensa no comportamento do torcedor alvinegro. Foram 1000 e poucas pessoas, sei lá, no jogo entre Fluminense e Botafogo, mais de 2.000 para recepcionar o Honda no aeroporto, 12 ou 13 mil na festa de apresentação, que aliás foi muito maneira a festa que o Botafogo fez no último sábado, a apresentação do Honda. E aí talvez o torcedor esteja certo de não ir, não sei, vocês que respondam, né? Eu acho que o lugar do torcedor é no estádio, mas para ver um time que ele não leva fé. E foi o que aconteceu, tomou-lhe uma piaba de 3-0 do Fluminense, o Valentim está demitido. Quem acompanha aqui o canal sabe o que eu penso desse profissional. Acho que ele não tem qualidade e capacidade para dirigir um clube do tamanho do Botafogo, mesmo com o Botafogo estando num momento ruim. Ele já mostrou do que ele é capaz, o tipo de profissional que ele é, e não durou. Acho que o Botafogo já errou ao mantê-lo para 2020. Agora vai com o Fernando Miranda, o auxiliar técnico, mas precisa contratar alguém mais experiente. Tomara que vá num profissional, por mais que a grana seja curta, um cara que tenha condições de tocar esse processo que o Botafogo quer conduzir. Tenta trazer num formato parecido com o que fez com o Honda. Claro, né, guardadas as devidas proporções, porque o treinador não vai vender camisa, mas tentar vender para o cara o projeto. O Botafogo está aí construindo o clube empresa, as coisas vão melhorar, vão mudar. Então um técnico já consolidado, eu defendo
desde lá de trás a ideia de trazer o Cuca, um cara com identificação, que é fechado com o grupo político que está no poder, talvez seja a melhor solução. Vamos ver o que acontece. O Botafogo precisa de um novo técnico e está eliminado da Taça Guanabara, né? Com essa derrota não conseguiu a classificação. Quem também já estava eliminado, já entrou em campo eliminado, foi o Vasco, que venceu a Portuguesa por 3-2, mas ó, no sufoco. 2 gols do Erley, uma coisa bem incomum, né? 60 jogos ele demorou, não tinha marcado, né? Dessa vez marcou logo 2 gols de cabeça, ótimos cruzamentos do Pikachu, diga-se de passagem, e o Cano fazendo o que se esperava dele, né? Gol de matador, ótima jogada do Vinícius, cruza para ele fica ali esperando o momento certo de bico, gol de quem sabe bater na bola, coloca a bola no fundo da rede. E o Vasco conseguiu essa vitória. É importante, gente, para dar moral. O Vasco está longe de estar no caminho certo, de estar num caminho de crescimento, mas tem que ir ganhando, ainda mais nesses times pequenos que não tem investimento. O Vasco, por mais dificuldade que tenha, tem um elenco com vários jogadores muito experimentados. Não dá para perder, para empatar, para passar perrengue contra a Portuguesa, com todo respeito a história da Lusa, mas a diferença de investimento é muito grande e isso precisa se refletir no placar final das partidas. Foi bom, o Vasco ganha moral. Nessa semana, na quarta, vai enfrentar o Altos do Piauí, outro time de um investimento muito inferior ao do Vasco, estreia na Copa do Brasil, o jogo é lá e o Vasco só precisa empatar. Lembrando que é um jogo só nessa fase de Copa do Brasil, então perdeu, tá fora. Não pode passar uma vergonha dessa de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, até porque rende uma grana, são 650 mil reais, e grana é algo, um artigo que está em falta em São Januário, não pode perder nenhum centavo. É isso aí, rapaziada, peço para que vocês deixem o like, deem essa moral, deixem os seus comentários, é muito importante, manda aí seu feedback. E se por acaso você for novo no canal, clica aqui nesse botãozinho vermelho para se inscrever, ativa o sininho para receber as nossas notificações e aí você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal do Penido. Até amanhã, galera!